Olá! Vamos agora então à aula 2 desse segundo módulo, onde a gente vai falar como calcular o preço, que é a parte principal da nossa atividade aqui, do nosso curso. Então, vamos lá. Primeiro ponto que é importante considerar: como iniciar, como preparar o cálculo do preço. A primeira questão que eu recomendo muito é analisar a concorrência. Depois, considerar as suas necessidades, tanto como pessoa física e como negócio também, e considerar o público, considerar o segmento que você vai atender. Quando a gente fala de analisar a concorrência, o que eu quero dizer? O que isso engloba? Engloba seus colegas, engloba os seus professores, engloba aquelas pessoas, aqueles profissionais que são referência no segmento, e aqueles outros profissionais que atuam na mesma atividade, no mesmo segmento, na mesma localização que a sua. Então, é muito importante como olhar, como considerar essa análise. É saber mesmo quais os preços, quais os valores que eles praticam. Com colegas é fácil, é muitas vezes a troca, né, de informação direta, com professores, com referências, às vezes não é tão simples, mas ligue, pesquise, marque uma consulta, procure saber quais são os valores de procedimento, para você ter uma ideia de como o mercado está se comportando em relação ao preço, aos valores dos seus serviços. Olhando as suas necessidades, é muito importante considerar também em que momento, em que estágio da sua carreira, do seu negócio você está. A gente sabe que recém-formados têm um valor, aqueles que já estão um tempo no mercado têm outro, aqueles que já têm uma experiência, um reconhecimento mais sólidos têm outro. Então, olhe a si mesmo, olhe as suas necessidades, o momento em que você vive, para que esses valores possam ser adequados a essa realidade também. E nesse momento você também vai considerar o começo de carreira, a construção de patrimônio, a criação, manutenção da família e o preparo para depois para a aposentadoria. E lembre-se que a aposentadoria a gente começa a pensar no início da carreira, não é para pensar quando a gente está pensando ali, já terminando a nossa carreira. Então, fica essa dica que é super importante. E considerando o público também, sempre importante considerar aquilo que é a expectativa, qual é o público que vai te procurar, qual é o nível socioeconômico, quanto ele está disposto a pagar e qual, dentre aqueles tipos de clientes que eu já comentei em outra aula, ver qual exatamente é o seu para você poder definir um preço que seja justo para todos os lados, ok? Seguindo, na hora da definição do preço em si, tem algumas variáveis que também precisam ser pensadas. E eu gosto de fazer esse exercício de pensar a sua retirada anual, o valor mensal da retirada, os custos mensais e anuais e também o custo da hora útil. E por que eu coloquei dessa forma, nessa disposição? Porque pensando num volume, num valor ano, a gente vai quebrando para o mensal, vai entendendo os custos mensais do negócio e eventuais outras despesas anuais, mas que fazem parte desse pacote, e daí o custo de hora para você chegar a essas considerações e poder ter mais segurança nesse preço que vai ser concluído a partir desses exercícios. Então, vamos começar? Para falar da retirada anual, eu trouxe aqui uma planilha que eu acho que é a forma mais didática da gente falar sobre esse assunto. Por mais que muitas vezes uma planilha seja algo um pouquinho chato, né, difícil às vezes de entender, mas quando a gente começa a compreender como que ela foi construída, isso nos ajuda muito no entendimento e também no direcionamento do que a gente busca aqui, que é fechar um valor de preço. Então, nesse quadro que eu estou colocando aqui, eu estou chamando como movimento clínico, eu coloquei um ano qualquer, de janeiro a dezembro, e um total ao final.
que eu levei em consideração? O primeiro grupo, que está ali como receita, estou aqui passando o mouse para você visualizar, na receita a gente tem as diferentes entradas. Cada profissional tem a sua forma de atuação. Então, alguém pode ter só consulta, pode ser consultas e procedimentos, enfim. Eu pus um grupo aqui de atividades para facilitar o entendimento da maioria daqueles que chegarem aqui. Então, eu dividi em consultas, procedimentos, cirurgias, atendimento em domicílio e outras formas de prestar os seus serviços. Quando eu distribuo a receita aqui, eu estou querendo que vocês entendam que é o faturamento bruto. É aquele valor bruto fechado que você vai comunicar para os seus serviços, né? Então, o faturamento bruto, que é o que você vai dividir aqui mês a mês, e tem 3 grupos aqui, ó, janeiro, julho e depois novembro, que eu pus em valores diferentes e quero chamar atenção por isso. Janeiro, dependendo da especialidade, é um mês de muita baixa, de pouca procura, porque o pessoal está em férias e tem outras despesas pessoais grandes, como IPTU, IPVA, enfim, matrícula, material. Então, normalmente se destina menos valor à área da saúde. Então, aqui as entradas vão ser menores. Em julho, também considerei da mesma forma, por conta de férias, e ao final do ano, considerando um segmento que as pessoas procuram mais o profissional ao final do ano para ficarem bem, para finalizarem o ano bem, tem um aumento de volume. Por que eu fiz essa distribuição? Para mostrar que ao longo do ano existem variações. E isso precisa ser calculado, precisa ser pensado. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de uma receita anual, a gente fala de um valor fechado. Então, nesse caso aqui, eu pensei num valor para facilitar a nossa conta de um profissional que tenha por objetivo tirar 10 mil reais líquidos por mês. Então, o que significa isso? Um faturamento? Ainda não, vamos chegar lá. Se a gente fizer esse volume por ano, são 12 meses de 10 mil, 120 mil líquido. Esse é o objetivo que você desenhou para a sua estratégia ou que você quer retirar no mês. Eu estou colocando os números de forma arredondada também, para facilitar esse entendimento. Então, para um faturamento, para uma retirada, para uma receita líquida de 10 mil mês, a gente precisa ter um faturamento bruto maior do que isso. E o que a gente tem que considerar, então? Pensando nisso, o valor para chegar na receita líquida, qual é esse valor? No 120 mil ano, ele tem que passar para 260 mil ano. Cris, por que tudo isso? É o que a gente vai explicar aqui. Vamos lá. Pensando aí numa distribuição dessa receita, foi que eu coloquei aqui mês a mês. Isso gera o que a gente chama de receita bruta. Aqui, ó, na primeira linha amarela é a soma dos procedimentos, que estão totalizando, aliás, chega em quase 260 mil no ano. Daí tem os impostos. Essa é a primeira linha que a gente precisa deduzir daquilo que a gente recebe bruto. Por quê? É uma obrigação, se a gente não cumpre com elas, o custo é muito maior, multas, juros são os maiores que tem, então eu recomendo que sempre recolha, já reserve esses valores para não ter surpresas mais adiante. Aqui também, para facilitar, eu coloquei aqui, ó, nessa linha, um valor de 20%. Depende do segmento, depende da modalidade de atuação, pode ser mais a alíquota de imposto, pode ser menos. Então, eu pus 20% como uma média e para facilitar a conta. Daí a gente chega aqui na segunda linha amarela, que está aqui, que é a receita líquida. Está aqui, ó. Receita líquida, a terceira linha amarela, que seria o valor bruto deduzido dos impostos e sobre a receita líquida que a gente vai descontar o que a gente chama de despesas, que é esse outro grupo grande aqui, e onde a gente está colocando todos os tipos de saída. Então, vamos lá. Eu resumi também aqui para ficar mais fácil. Dentro das saídas, a gente tem custos variáveis, que daí depende de cada
tipo de atuação. E daí aqui, só para pontuar e para mostrar para vocês que existe esse cálculo, eu coloquei um valor baixo todo mês para sinalizar que ele existe. Daí vem aqui despesas fixas, que são aquelas que você, todo mês, tendo ou não paciente, tendo ou não movimento, elas acontecem. Locação, internet, telefonia, água, luz, vai acontecer. Então, isso que a gente chama de despesas fixas. Mão de obra direta é a recepcionista, a secretária, um assistente, um auxiliar, é um valor fixo. Normalmente aqui a gente está falando de quem tem registro em carteira. Então, aqui a gente considera o salário, os benefícios, o vale alimentação, refeição, vale transporte, tudo aquilo que compõe os benefícios que aquele profissional tem direito a receber. E todas as obrigações aí relativas também. Na mão de obra indireta, são aqueles profissionais que prestam serviços para nós. O contador, o pessoal de marketing, eventualmente, o pessoal da faxina, que não está dentro da CLT, né, se for o caso. Então, são essas questões que a gente considera como mão de obra indireta. E também a gente coloca aqui outras despesas, são material de escritório, valores de conselho, taxas de lixo, taxas, enfim, que tenham que ser pagas, ok? Isso tudo soma o que eu estou colocando aqui na somatória aqui de custos e despesas. Tirando isso, a gente considera ainda aqui uma penúltima linha de fundo de reserva. Eu coloquei aqui, a sugestão é que esse fundo de reserva corresponda a 10% do seu faturamento bruto. Se você conseguir 10% todo mês e guardando e aplicando, isso é muito importante que aconteça. Então, daí lá embaixo, a última linha é o resultado líquido, é o resultado que você pode levar para casa e direcionar para suas outras atividades pessoais. Aqui à direita, eu coloquei, então, a receita, o faturamento bruto, como sendo correspondente a 100% do seu valor. Daí, depois, os impostos, 20% que você deduz. E aqui as despesas, o fundo de reserva corresponde aos outros percentuais. E aqui, neste exercício, a gente está dizendo que a receita líquida corresponde a 54% do seu faturamento bruto. Muita atenção aqui, cada situação, cada segmento, esse valor pode ser diferente, né? Mas aqui eu quis trazer para vocês como pensar. No próximo slide, eu estou abrindo aquele grupo de despesas, só para também trazer outros exemplos aqui, como a gente pensa e como apurar isso mês a mês, né? Então, que é o que a gente fala de custo mensal. Então, tem aqui os custos variáveis. Aqui eu gosto de reforçar, são os custos que só acontecem se você tiver o atendimento do seu paciente. Uma área mais fácil de exemplificar isso é a odontologia, por exemplo, que só vai usar um sugador, só vai usar um babador, só vai usar uma luva e uma máscara específica se tiver o paciente. Se não tiver o paciente, aqueles custos não vão existir. Né? Então, é nesse grupo que a gente considera essas informações. Na mão de obra direta, só para complementar, também tem o Prolabore, também tem INSS, é aqui que a gente leva em consideração. Por que eu abri isso aqui? Para mostrar para vocês que dentro daquele grupo no chart anterior, onde eu mostro o que representa os custos, as despesas, quando a gente abre, o que pesa mais nos custos e despesas, normalmente, olha aqui à direita, 40% é a mão de obra. Então, aqui é um ponto de muita atenção. A gente tem que saber como contratar, qual o melhor salário aplicar, para que esse custo fique sempre muito bem controlado e entendido. Mas isso é um assunto até para uma outra aula, onde a gente vai entrar com muito mais detalhe, para explicar para vocês como funciona o cuidar das pessoas e das equipes.
Enfim, vamos lá. Próximo chart, a gente está falando, então, do custo da hora útil. Então, considerando... não, peraí, quero voltar um pouquinho. Eu esqueci de uma coisa muito importante aqui. Aqui, quando a gente está falando da retirada mensal, é muito importante, olha a última linha. Eu não tinha falado que eu fiz a conta pensando numa retirada mensal de 10 mil reais. E o que está acontecendo? Todo mês tem os 10 mil reais ali, redondinho, prontinho para você levar para casa? Não. Por quê? Porque a área da saúde, a área que presta serviços, não tem como ter uma linha fechadinha, bonitinha. Quem é assalariado, quem tem carteira assinada, CLT, daí sim, todo mês é aquele valor certinho. Mas aqui, no nosso tipo de atividade, não. Então, aqui é a média que eu coloquei aqui, são 10 mil mês. Então, a gente tem que ficar ainda mais atento aos custos, às entradas, a tudo que acontece para que, na média, esses 10 mil aconteçam. Então, vai ter mês que você vai tirar menos e vai ter mês que você vai tirar muito mais. Significa que você pode levar tudo para casa? Não. Lembre de fazer as contas, deixar reservados os valores para que sim, você possa levar os 10 mil, desde que todas as obrigações, todos os custos, todas as despesas estejam pagas, ok? Voltando ao, aqui, quando nós falamos de custo da hora útil, considerando todo aquele primeiro cenário, fazendo uma conta, chegamos a um valor de custo de hora de R$ 120. Como assim, Cris? Eu considerei esse valor a partir de imaginar que a gente vai atuar 8 horas por dia, 5 dias na semana, por 12 meses. E dá certo isso? Acontece? Não. Primeiro que o profissional da saúde nem sempre atende todos os dias, né? 5 dias por semana, 8 horas por dia. Tem, né, agendas diferentes, então tem que fazer essa adequação e ver qual é o seu volume de hora no mês para chegar a esse valor de hora, hora técnica, hora de útil, vamos dizer assim. 12 meses também não, a gente tem que lembrar que tem férias, tem os feriados, tudo. Então, esse valor base que eu cheguei aqui é uma base. Esse valor ele tem que ser adequado para cima, lógico, para compor esse mês que não vai ter atuação, para esses dias que são feriados, para essa agenda que às vezes não são 8 horas exatamente, 5 dias da semana. Então, esse seria o valor base. Começa por esse valor para a gente chegar ao valor final do seu preço. Ok? Então, aqui a gente finaliza esse módulo. Na próxima aula, a gente entra em outras considerações ainda em relação ao preço, mas fechamos aqui o cerne, a base principal de como considerar o cálculo do seu preço. Ok? Espero que você tenha gostado. Havendo dúvidas, a gente vai ter oportunidade de você trazer, mandar para que eu possa interagir, mandar mais conteúdo para vocês. Até a próxima aula.